Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula maratona com curso de professores aqui no canal Pensando Sociologicamente. Essa aula continua ainda com os conteúdos aí para que a gente possa treinar, se preparar bem. Aula 6, Tendências Pedagógicas com o professor Miro. Agora vamos abrir, hein, pessoal? Liberal, algumas informações sobre a tendência liberal. Liberal não tem sentido de avançado, não tem sentido de democrático e não tem sentido de aberto, tá? Liberal, ele vem da doutrina baseada no liberalismo, que legitima o sistema capitalista. Então são percepções da educação a fim de que se possa cumprir um papel social, que as pessoas vão cumprir algumas funções na sociedade capitalista. Ter um emprego X, ter um emprego Y, aprender o seu papel naquela sociedade. A tendência liberal, ela toma como base uma cultura geral. Se a gente lembrar aí da cultura, né, das grandes escolas jesuíticas e tudo mais. Então, se desenvolve uma cultura geral como o desenvolvimento das aptidões individuais. Então, a grande questão aqui é ensinar conhecimentos que são objetivos e são considerados como verdadeiros. Verdade absoluta, verdadeiros. E esses conhecimentos serão ensinados às pessoas e cada um, a partir das suas aptidões individuais, vai avançar. Então aí é uma das características, nesse caso da tendência liberal. Não tem a ver com o cotidiano do aluno, nunca terá a ver com o cotidiano. Se você pensar em cotidiano, em contexto sócio-histórico, contexto educacional do aluno, de sua família, de sua classe social, a gente não está falando de tendência liberal, porque ela não tem a ver com o cotidiano. Então, é o cognitivo. Cognitivo. É o ensino. É o aprender ali pelo professor. Geralmente pelo professor. Tem aí o ensino instrucional, que é o tecnicista. Depois a gente vai falar mais na frente, tem algumas características um pouco diferentes. Não tem a ver com a realidade social, está muito parecida ali com a anterior, né? Não tem a ver com o cotidiano do aluno. Então isso é o liberal. O liberal não está muito preocupado com o que está em volta, né? O entorno das questões que envolvem a educação. A progressista, né? O termo é emprestado por um autor, né? O Snyders, educador, designa as tendências que, partindo de uma análise crítica da realidade social, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Então é claramente social, social, vou colocar de vermelho. Vamos alterar a cor aqui. Claramente social. Então diz respeito ao entorno, ao contexto. Por isso é uma realidade progressista que é crítica, que ela toma como base, né, a transformação. É um instrumento de luta? Sim, é um instrumento de luta. É um instrumento de luta. A educação, ela não tem como ser sem ideologia, tá? Então a progressista, ela encara a ideologia da transformação. A ideologia crítica. A liberal ela vai dizer que não tem ideologia. Ela fala, não, a gente só está ensinando o conteúdo. Mas não há nada sem ideologia, mas sim a ideologia, né? A ideologia do liberalismo. A ideologia da manutenção da ordem vigente. Então, a ideologia da classe dominante. Beleza? Então, no caso da progressista, ela sempre será considerada um instrumento de luta, né? Então, é uma pedagogia para a classe popular. Pedagogia mais popular. Não tem como se institucionalizar-se. Pessoal, o próprio Libano, ele vai dizer, olha, diante, né, do mundo, que é um mundo ligado ao liberalismo, a gente está hoje no modo de produção qual? Neoliberal, que é uma faceta do capitalismo.
Diante desse mundo, é muito difícil a gente tomar e institucionalizar ou tornar como ação institucional do Estado esse tipo de educação da tendência progressista. Por que é muito difícil? Por conta disso, né? Porque ela toma como base a transformação, a alteração no currículo, a alteração no papel da função da escola, a alteração no papel do professor. Por isso que todas as tendências progressistas, elas são um vir a ser. Ou elas são, né, instrumentos que vão sendo organizados pela figura do professor ou em alguns pontos, alguns locais. Por isso que ela é instrumento de luta também. Isso vai ficar mais claro cada vez que a gente vê mais na frente. Beleza? Bom, agora vamos abrir tendências educacionais. Liberal. Liberal tradicional, renovada, progressivista. A gente vai ver qual, eu vou deixar sempre mais destacado a tendência que a gente vai estar falando, tá? Vamos falar sobre a tendência tradicional, liberal tradicional agora. A escola tem como função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais. Tendência liberal. A educação brasileira das últimas décadas ela sempre se apoiou nessa tendência, teve como pano de fundo a tendência liberal. A ênfase no indivíduo esconde a realidade das diferenças de classe. Então, a realidade das diferenças de classe não é mostrada, não é sequer mencionada, não é isso que a escola liberal quer mostrar. Então, a ênfase é no indivíduo. Então, por exemplo, por isso que aquelas aulas de empreendedorismo, né? Projeto de vida, ao estilo culture, né? Elas são muito liberais, né? Muita tendência liberal, que desconsideram muito fortemente o contexto cotidiano e a realidade das diferenças de classes sociais. Difunde a ideia de igualdade de oportunidades. Então é a escola que vai falar, olha, estude para você ser alguém na vida, estude que você vai conquistar tudo que você quiser, inclusive você pode até ser rico. E igualdade de oportunidades. O liberalismo ele defende essa igualdade de oportunidades. Liberalismo. Todos são iguais perante a lei, né? A isonomia. O que a gente tem que perceber é que essa igualdade é uma igualdade formal. É igual aos artigos da Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 tem belíssimos artigos que vão desenvolver aí todo um arcabouço de direitos sociais, políticos e civis, direitos de cidadania para todo cidadão. Entretanto, esses direitos são formais. Na hora do vamos ver, quem é que vai fazer uma crítica sobre isso? A pedagogia, né, progressista. A pedagogia liberal ela não vai fazer essa crítica, por isso que ela vai difundir a igualdade de todos. Todos são iguais e vão desenvolver um ensino igual para todos. Embora não leve em conta a desigualdade de condições, né? Então ela nunca vai levar em desigualdade de condições, isso está posto ali na página 23 do livro, né, Democratizar a Escola Pública, do José Carlos Libânio. Ainda na liberal, agora vamos abrir cada ponto, tá? Liberal tradicional. Papel da escola, preparar intelectualmente e moralmente os alunos. Compromisso da escola com a cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade. A gente não quer falar dos problemas sociais, quer falar da cultura geral e ensinar os alunos a ler, escrever, aritmética, matemática, as artes, e é isso. Conteúdos, conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas. Então, conteúdos são valores acumulados pelas gerações adultas. Muito parecido com a própria função da escola, a percepção de Durkheim, né? Durkheim vai dizer, o papel da escola é preparar as novas gerações, as futuras gerações, para cumprir aí aquilo que as gerações anteriores têm a oferecer, a ensinar. Então, conteúdos, conhecimentos acumulados. Métodos. Baseiam-se na exposição verbal da matéria. Então, basicamente, é o método, né, de exposição pelo professor. O professor é aquele que detém o conhecimento. Exercícios, repetição, disciplina, hábitos,
Tudo isso é um método utilizado na escola, na tendência, educação da tendência liberal tradicional. Em relação à relação professor e aluno, predomina a autoridade do professor, exige a atitude receptiva dos alunos. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade absoluta. Então é aquele camarada que vai estar lá no púlpito, vai estar na parte mais em cima, vai ser aquela educação verticalizada. A gente pode encontrar isso também. Então o professor ensina. O professor, né, detém o saber. Então, é autoridade. Essa é a tendência tradicional. Pressuposto de aprendizagem. Por que é importante o pressuposto? É a parte filosófica, a parte teórica, é a parte de orientação do fazer educacional. O ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança. Então, repassar os conhecimentos. Sem levar em conta a idade. O treino é indispensável, a avaliação por verificações de curto prazo. Exercícios, avaliações, repetição. Então, os pressupostos é o quê? Progressão lógica dos conteúdos. Então, é avançar e enfiar conteúdo na cabeça do moleque. É aquilo que foi criticado por Paulo Freire na sua educação bancária. De que modo há essa manifestação desse tipo de tendência, né? A tendência tradicional? Ela se manifesta como? A pedagogia liberal tradicional é viva e atuante. Ela se manifesta ainda nas escolas, sejam elas públicas ou particulares. Inclui também escolas religiosas e inclui também escolas leigas. Ela é aquela escola que tem orientação humano-científica, tá? Então é essa do professor fala, o aluno escuta o professor, a disciplina, né? E ensinar as verdades absolutas. Tendência tradicional. A gente faz isso na escola? Faz muito, né? Por isso que essas tendências, elas têm aquela categoria weberiana de serem tipos ideais. Elas não vão ocorrer em sua forma pura. A gente vai ter na escola só a tradicional? Não, mas muito do que ocorre na escola vem da tendência tradicional. Agora vamos falar da tendência renovada progressivista. Dessas 7 tendências que estão listadas na tela, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual que a gente vai falar agora? Da que está destacado aqui. Renovada progressivista. Por que renovada, gente? Porque ela procura, ela se propõe a alterar um pouquinho, renovar aquilo que se tinha até então no ensino tradicional. Então, os pioneiros da escola nova, as novas percepções em relação ao tipo de pedagogia, renovada. Renovada progressivista. O papel da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social. Então, está muito focado no indivíduo, aquele foco no garoto, foco na garota, foco nos alunos. Indivíduo. Todo ser dispõe dentro de si mesmo mecanismos de adaptação progressiva. Por isso que vem, ao meio. Experiências para o aluno educar-se. Então, uma evolução da criança, né? Um evoluir. Por isso, progressivista. Conteúdos. Estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia. Aprender a aprender. Então, aquela máxima, aprender a aprender, aprender a ser, tudo isso veio da onde? Da pedagogia renovada progressivista. Então, é estabelecimento de experiências. Quais são os métodos? Aprender fazendo. Tentativas experimentais, pesquisa, descoberta, o estudo do meio natural e social, escolas ativas ou novas, né? Dewey, Montessori, De Crowley e Cousinet. Olha aqui. Então, muito do que tem a escola hoje, sobre os novos métodos, inclusive as novas pedagogias, são pedagogias renovadas que buscam aí ir além do que fora a pedagogia tradicional. Relação professor-aluno. Não há lugar privilegiado para o professor, Não tem lugar para o professor, não. O papel de auxiliar no desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Relacionamento positivo entre professores e alunos. Quais críticas que a pedagogia progressista faz em relação a isso?
elas vão dizer o seguinte, o Paulo Freire, né, o Saviani, o Libani vai falar, olha, como é que essas crianças vão aprender sozinhas? Sozinhas elas vão aprender? Não, elas precisam do professor. O professor é um papel importante, né? Por si só elas vão aprender? Então, tomar foco não no saber e não no ensino, mas foco na vivência e em categorias que a gente pode chamar de habilidades socioemocionais, habilidades outras que não dizem respeito ao saber. Então, por isso que são muito criticadas essas pedagogias. Só que é o que se tinha, né, nessa renovada. O professor, ele é apenas alguém que vai auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança, ó, espontâneo. Pressuposto de aprendizagem da pedagogia liberal, renovada, progressivista. Aprender se torna uma atividade de descoberta. Ambiente apenas estimulador. É retido que se incorpora à atividade do aluno pela descoberta pessoal. Então é muito focalizado, né, toma como foco aquilo que o aluno tem como descoberta, e não aquilo que o professor sabe ou ensina ao aluno. Manifestações desses tipos de pedagogia. A pedagogia progressivista vem sendo difundida, entretanto sua aplicação é reduzidíssima. E aqui é claro, né, o Libânio, na década de 80, mas hoje a gente tem aí algumas propostas, sobretudo em alguns ensinos de escolas particulares, escola por projetos, alguns tipos de metodologias ativas, metodologias diferenciadas que buscam aí vir a conseguir e conquistar essa tendência dessa pedagogia renovada. Se choca com a prática pedagógica tradicional. Alguns métodos são adotados em escolas particulares, como eu disse há pouco, método Montessori, centro de interesse de De Crowley, método de projetos de Dewey, e aí vai. Muito forte aí nos anos 2000, 2010 e agora ainda também. Pessoal, tendência liberal. Qual tendência da liberal? Lembrando que das 7 tendências, a gente vai falar de uma delas agora, que é a liberal renovada não diretiva. Liberal renovada não diretiva. Papel da escola. Mais preocupada com os problemas psicológicos do que os pedagógicos ou sociais. Então, ó, aquela coisa de saúde mental. Foco nas questões socioemocionais. Escola na formação de atitudes. Rogers defende o clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. É mais uma terapia, como se fosse uma terapia, pessoal, para com as crianças, com os jovens, com os discentes, ao invés de ensino. Conteúdo. ênfase nos processos de desenvolvimento das relações. Torna-se secundária a transmissão de conteúdos. Então, não é importante os conteúdos. Conteúdos têm uma pequena importância aqui, ó. Pequena importância. E essa é a crítica que vai ter em Saviani e também no próprio Libânio desse tipo de pedagogia não diretiva. Ele fala, não, os conteúdos são importantes, o saber é importante, o que o professor tem a dizer e tem a mostrar é importante. Então, aqui é muita ênfase nas relações. Métodos usuais são dispensados. Sem métodos usuais. Prevalece o que? O esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem. Então é um facilitador aqui, ó. Facilitador daquilo que o aluno precisa ou daquilo que o aluno vai conseguir por meio das suas atitudes. Relação professor e aluno, professor facilitador, como já dito aqui há pouco, né? Ele é um especialista em relações humanas. Toda intervenção é ameaçadora, não pode ter intervenção. E é inibidora da aprendizagem. Está posto aqui, ó, na citação na página 28. Lembrando que aqui é Ibiden, né?
quer dizer o quê? No mesmo local. No mesmo local, no mesmo livro. Então é o livro para não ficar repetindo toda vez as Libânio, ano tal. Então a intervenção é perigosa, né, nessa tendência. Pressuposto dessa aprendizagem, a motivação resulta do desejo de adequação pessoal. O ato interno, que é o ato interno, aprender é modificar suas próprias percepções. A avaliação escolar perde sentido. Por quê? Só tem relevância o que faz sentido para mim, para o aluno. Como é que o outro vai avaliar, sendo que o aluno está fazendo a sua própria experiência, seu próprio caminho. Então avaliar aqui é muito complicado. Então essa é a tendência não diretiva, ela não vai ter um direcionamento específico do professor, mas ele vai ter que motivar para que o aluno tenha um ato interno de se apropriar do saber e buscar o conhecimento. Quais manifestações? O inspirador é Carl Rogers, né? Ele fez algumas tentativas. Ele é mais um psicólogo clínico do que um educador. Influenciaram professores, orientadores educacionais e psicólogos escolares. Esse tipo de prática. Pessoal, mais uma tendência liberal tradicional. Qual? A última aqui, ó. Tecnicista. Liberal tecnicista. Qual que é o papel da escola? Escola como modeladora do comportamento humano, ó. Vamos modelar. Né? Vamos instrumentalizar. Instrumentalizar. Vamos condicionar. É isso. Através de técnicas específicas. Cabe à escola organizar o processo de aquisição de habilidades, produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Aconteceu o mercado de trabalho competente para o mercado, para o sistema capitalista. Então, essa escola atua no aperfeiçoamento da ordem social. Conteúdo são informações, princípios científicos, leis estabelecidos e ordenados numa sequência lógica, conteúdos da ciência objetiva. Então, o conteúdo aqui sempre ele vai ser considerado a verdade absoluta. Verdade. Até melhor, mais do que o professor. Porque aqui é aquilo daquela pedagogia de Skinner, né? Que é o que? O condicionamento. Condicionamento operante. Conteúdo é importante, a técnica é importante, muito mais do que qualquer outra coisa. Qual que é o método? Técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais. Então, sempre controlar as condições. Tecnologia educacional. Tecnologias educacionais. Aplicação sistemática de princípios comportamentais, que é o que? O sistema de instrução, o método instrucional. Bom, esse método é muito criticado, né? Porque parece o quê, né? Um apito de cachorro. O dog whistle, ou, né, as técnicas lá para condicionar animais, pombos, né? Que o Skinner fez várias experiências com pombos. É muito complicado porque parece que não haver aprendizado, parece haver o quê? Um condicionamento, né? Como se fosse ensinar, adestrar alguém, adestrar um animal doméstico e tudo mais. Esse é o sistema instrucional muito criticado nos dias de hoje, muito utilizado aí, sobretudo aqui no Brasil, no governo militar. A relação professor-aluno, relações estruturadas e objetivas. O professor administra as condições de transmissão da matéria. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. O aluno é responsivo. Ele não participa da elaboração do programa educacional, muito diferente da tendência renovada, que aí cabe um protagonismo a mais no aluno, né? Aqui nesse caso não. O aluno ele só responde. É um aluno muito passivo. É tão passivo quanto a liberal tradicional. Os pressupostos de aprendizagem e as suas atuações, manifestações. A teoria que dizem que aprender é questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras. Ensino como processo de condicionamento. Então é o pressuposto teórico, o pressuposto filosófico que está por trás. Aprender é modificar o desempenho. Manifestações na prática escolar.
Foi introduzida mais efetivamente no final dos anos 60 no regime cívico-militar, quando a orientação escola novista cede lugar à tendência tecnicista. Por isso nós chamamos de tendência tecnicista, liberal tecnicista. A introdução de metodologia tecnicista, planejamento, livros didáticos, instrução programada, procedimentos de avaliação, etc., não configuram uma postura tecnicista do professor. Muito cuidado aqui, ó, isso aqui quem está falando é o próprio Libano, para a gente prestar atenção a isso. Antes, o exercício profissional dos docentes está mais para uma postura eclética em torno de princípios pedagógicos, assentados nas pedagogias tradicional e renovada. Então, o que o professor vai ter é muito essa postura eclética. Por isso que nunca vai acontecer essas tendências de maneira isolada, ou essas tendências de maneira nua e crua no mundo real. É sempre uma mistura. Por exemplo, a tecnicista, mesmo que se tenha condicionamento, mesmo que se tenha a instrução programada, mesmo que se tenha livros didáticos programados, aquela velha cartilha, né, que o próprio Paulo Freire criticava bastante, né, o professor ele pode ter uma postura diferente, que é mais eclética, que é essa aqui de baixo. Por isso que a manifestação tecnicista ela nunca ocorrerá de uma maneira hegemônica, só uma maneira tecnicista. Mas a gente pode vir a entender e classificá-la como tendência tecnicista a partir de suas características. É isso, pessoal. Essas foram as tendências liberais. Na próxima parte, vamos falar da tendência progressista, começando aí com as progressistas de uma maneira geral, um resumo breve do que é a tendência progressista, e depois cada uma das três, a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Vamos que vamos pra frente.